Salve, salve, fala seus loucos, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo certinho, né? Pra quem é coringão, não poderia estar melhor. Que momento pra ser Corinthians, senhoras e senhores, é sempre maravilhoso, mas esse final de ano caprichou evidentemente. Mais um Alhambra 10 no ar, no Alambrado Alvinegro, top 10 do Alambrado Alvinegro, sempre trazendo momentos, personagens que circundam o universo Corinthians, que é o assunto mais saboroso, mais prazeroso de se falar, e hoje não é diferente com o elenco do Alambrado que você já aprendeu a amar, do otimista Márcio Careca. Não vou completar, opa, né? Só nos bastidores, não. Né? Por favor, Márcio, não. O Carecone, o Carekovski, pra você que gosta de comentaristas búlgaros, o Carecone pra você que gosta de comentaristas italianos, e Léo Garcia, o único deste elenco que tem passaporte internacional, que já jogou na Europa, de fato, com uma cabeleira. Mostra o cabelinho aí, o cabelo no... Estamos na régua, hein? Pouco na régua. E a sobra? E aquele estilinho, cê é louco? Aquele estilinho, isso é louco. Vai chegando no pagode. Filipão Cardoso fazendo a magia acontecer nas picapes. E o elenco do Alambrado botando pra quebrar. E hoje a gente vai falar dos 10 personagens mais importantes da temporada, o top 10 do Alambrado, uma espécie de melhores do ano do Alambrado, se bem que daqui a pouco vai pintar novidade aí pra gente fechar o ano de 2024 com chave de ouro, mas antes quero dar um salve inicial pra vocês. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Grande César Cartoon, Márcio Careca, meu querido Leozinho. Sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Vamos dissecar esse ano de 2024 e trazer não só a carne nobre, mas as vísceras desse corpo chamado Corinthians, né? Pra gente ver o que foi cada um cada regente, cada artista dessa orquestra aí que a gente vai falar. Alguns desafinaram, outros tocaram uma bela sonata. É isso, meu querido. Vamos ver o que a gente fala de cada um. Hoje Cada um tá inspirado nas metáforas, hein? Você viu? Que isso? Vocês viram isso? Caramba, 2h24 de gravação, o do Otimista já meteu uma orquestra, entranhas, vísceras, carnes nobres. Hoje promete. Ficou pequeno pra vocês, hein, o Careca? Não, eu vou mandar... Porque a introdução do Otimista foi vou mandar um salve, boa noite, boa tarde, bom dia, só. Desculpa, né? Chega pior, desculpa, galera, foi mal. Desculpa pela falta de capacidade de manter o nível. Léo Garcia. Cara, eu vou seguir a linha do Careca, velho. O que eu vou falar depois dessa aula? Pô, não tem muito boa pra tarde, dizer, bom cara. dia, boa noite a todos aí. Caralho. A gente. Vamos falar desse ano que foi maluco, velho. Ô, Careca, mas eu não consigo parar de lembrar, de pensar na entrada do Otimista depois de... A gente tá gravando dias depois de Corinthians 3, Grêmio 0, ele pegou aí. Careca, olha pra mim, Careca. Não, ó, eu tenho só uma tristeza no Alambrado, que eu tenho raros momentos no arco do, né, porque a gente reveza os comentários de jogos. Exato, então toda vez que eu faço news ou uma gravação assim, pra mim é uma honra. E eu fico ansioso quando a gente tá fazendo o jogo, porque ele, primeiro, nunca ele entra no mesmo lugar, é sempre um cenário, uma localização diferente e alternância de estado, né? E aí, sempre um nível etílico, é sempre bêbado, mas assim, são níveis diferentes, né, cara? Cara, eu tenho a impressão que o crescimento do Corinthians passou por esse crescimento do nível etílico do Dudu. A cada vitória, ele tava entrando mais bêbado, até que domingo agora ele simplesmente deu um show. Eu duvido que ele lembre do que ele falou nas duas entradas que ele fez, mas foi assim, absoluto cinema. Aliás, a gente poderia fazer um top 10 entradas do Otimista no pós-jogo, né, cara? Eu acho que pode ser fica 15. a dica aí, cara. Pode ser 15 esse. Até o pequenininho que tava no churrasco entrou na resenha lá, pô. Não, o moleque entrou e meteu aqui, ó. E eu ainda tomei escovada da mãe do moleque. Meteu um Christian ali. Ó, vamos que vamos então. Hoje, top 10 personagens mais importantes da temporada, mas não sem antes pedir pra você deixar o seu like, deixar o seu joinha aí no nosso programa e deixar também a sua lista, né? Os seus 10 personagens mais importantes dessa temporada que parece ter durado uma eternidade, mas são só
12 meses, acredite se quiser, mas aconteceu coisa no Coringão, não foi brincadeira. Deixa o seu like então e se inscreve no canal do Alambrado Alvinegro, rumo aos 100 mil inscritos aí e torne-se membro se você está assistindo esse programa antes de fevereiro, 1º de fevereiro de 2025, para você poder participar da próxima edição do Churrascascão, o Churras do Alambrado, com esses babacas que estão aqui, com outros mais babacas ainda, enfim, grande elenco de babacas que estará lá no Churras batendo uma bola, comendo um porco no rolete e brindando, né, celebrando o corintianismo. Vamos lá então para a lista aleatória que você já vê aqui ao lado, mas para quem porventura pode estar consumindo esse conteúdo sem o recurso das imagens, eu repito e a gente vai colocando cada um na sua devida prateleira. Hugo Souza, sensacional, importância fundamental do Hugo Souza desde que entrou na meta corintiana. Yuri Alberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols. É isso? 16 ou 15 agora? 15, né? 15. 31 na temporada e 15 no Brasileirão. Rodrigo Garro, El Pibe da Fiel, o novo camisa 10 do Coringão e quiçá da seleção argentina, em vias de ser convocado, Rodrigo Garro. Memphis Depay, o holandês. André Ramalho, Ramalindo. Ángel Romero, Romerito da Fiel. Ramon Dias e Emiliano Dias, né? Os Ramones. Augusto Melo Presida e Fabinho Soldado, além do Alê, né, presidente da Gaviões da Fiel, que tem realmente uma participação, bons nomes, boa lista, uma das primeiras listas aí que cai nas graças do otimista. Né, não vai ter nessa lista, primeira vez que fazer uma lista decente. Cara, a verdade é que do 5º pra cima o pau vai torar. Vai torar, e a gente já vai começar com um candidato forte, hein? Hugo Souza, ex-Neneca, rechaçado, desprezado, descartado pelo Clube de Regatas Flamengo, no ostracismo do Chaves em Portugal, para os braços da fiel torcida, depois do segundo goleiro perdido na temporada corintiana, sair das pressas do Cássio Ramos, depois a gente teve lá o esquecível Carlos Miguel, que sentiu aquela vontade incontrolável, né, de ser reserva num time medíocre da Inglaterra. Vai e aí terminar o ano de 2024 com um jogo, né? Parabéns pra ele. E uma falha ainda, né? Se não me engano, né? Toma um gol ali. Não é um jogo oficial, né? Então nem conta, né, cara? Então nem um jogo. Eu não sei se eu vi errado, mas o Gustavo Henrique tem mais minutos em jogos oficiais no gol na temporada do que ele. Não é piada. Não é piada. Porque o Gustavo Henrique ficou mais tempo do que ele tomou um gol e o Gustavo Henrique não. Aliás, Gustavo Henrique, o goleiro menos vazado do Corinthians na temporada, isso é informação, né? Não é exatamente. Opinião. Hugo Souza, do otimista, qual é a posição do arqueiro corintiano nessa lista, nesse top 10 de respeito aí de personagens mais importantes da temporada? É importante. É que os nomes aqui que vocês colocaram, a gente tem que botar graus de importância, né? Então, o Hugo é um cara da resiliência, né? Não é nem da resiliência, é uma revelação, né? O Hugo é uma revelação, porque era um cara esquecido pro futebol, né? E eu acho que ele foi ressuscitado no futebol, praticamente. É um renascimento, né, cara? É um renascimento, exatamente. Nessa época de Natal aí, ó, a gente falando em temas religiosos. Eu botei aqui o Hugo Souza numa 7ª posição, meus queridos. É porque vocês colocaram uns nomes importantes. 7ª posição, cara? Pois é, cara. Vocês colocaram uns nomes importantes aqui. E depois eu vou justificar a minha... Porque a grande verdade, o Carecone e Leozinho e Cartoon, é que o Corinthians, na verdade, ele deu um salto muito grande, não porque deixou de tomar muitos gols. A defesa ainda é frágil, mas porque começou a fazer muitos gols. A produção ofensiva, eu acho que foi muito mais determinante do que a resistência defensiva. Então o Corinthians começou a fazer 3, 4 gols por jogo, cara. Aliás, o Corinthians não fazia mais de 3 gols em 4 jogos consecutivos, acho que desde 2005, parece. Eu vi outro dia aí. E de fato isso vem acontecendo. É muita chance criada, o trio de ataque aí. Então eu dou mais importância para esse setor do campo. Por isso e tem umas questões da gestão que depois eu vou colocar também, por isso que eu coloco ele na 7ª posição aí. Tá aí, do otimista dando um 7º e misterioso lugar aí para Hugo Souza, vulgo Neneca,
E agora eu quero saber a opinião de Márcio Careca, o amigo das estrelas, o David Brasil hétero. Opa! Cara, eu não sou tão rigoroso quanto o Du, não, cara. Mas eu coloco o Hugo Souza em quinto. Na minha lista ele tá em quinto lugar. E assim, eu não sei, são aqueles encontros da vida que mais pra frente, daqui uns anos, a gente vai entender se o Hugo foi mais importante pro Corinthians ou o Corinthians mais importante pro Hugo. Porque ele tá nesse momento que vocês já destacaram aí de tentar de renascer mesmo pro futebol. E acontece que o Corinthians é um negócio raríssimo, cara. O Corinthians perde o Cássio de uma maneira do nada, assim, né, cara? Muito súbita. E a torcida inteira tranquila, porque o Carlos Miguel já vinha pedindo passagem, essa é a verdade. E aí, cara, acho que eu pesquisei aqui, se eu não me engano, foram 14 dias. A gente perde o Carlos Miguel, cara, em 2 semanas. Que loucura, e aí fica um desespero. O Matheus Donelli não é papo para esse programa, mas é um cara que a gente não tem certeza se seguraria a bronca. O Donelli fez que 3, 4 jogos? Por aí. Aí 4, surge o nome do Hugo, e vamos ser bem sinceros aqui, que com desconfiança, pela idade, pelo problema que ele ia agarrar, cara, e a impressão que a gente tem hoje aqui, gravando dia 10 de dezembro, é que o Hugo tá há 3, 4 anos na frente do gol do Corinthians. A relação dele com a torcida, com o time, e as atuações dele, cara, porra, ele foi muito importante aí. É que a lista realmente está recheada de coisas importantes. Então eu coloco o Hugo em quinto, cara. Léo Garcia. Cara, de tudo que vocês já destacaram aí, acho que o principal é a desconfiança com que ele chega para assumir essa bucha, né? Que é pegar o gol do Corinthians, titular e precisando sair de lugares tenebrosos. E, cara, ele vinha de um time desconhecido de Portugal, né? Que a gente não viu o cara jogar depois de ser escorraçado lá do Flamengo. E a verdade é que ele superou todas as expectativas. Inclusive, a liderança dele é impressionante. Ele parece que ele é um torcedor do Corinthians dentro de campo. Ele faz questão, todos os jogadores falam isso, né? Que ele faz questão, é ele que puxa aquele poropopó de final de jogo do elenco com a torcida. Acho que é muito importante. Ele assumiu um lugar muito, muito interessante. Cara, pra mim ele vai ser o 4º lugar da minha lista, cara. Eu entendo que outras... Eu também prefiro a parte ofensiva, acho que foi o principal destaque que alavancou o Corinthians na temporada, mas eu acho que passa muito por não sofrer gols. E assim, uma zaga que já foi Félix Torres e Kaká, se não fosse um baita goleiro, teria complicado, velho. Pra mim é 4º lugar. Tá aí, 4º lugar pro Leozinho, muito bem justificado. E, cara, fica difícil acrescentar algo ao que vocês já disseram. Mas na minha lista, cara, o Hugo Souza é o 2º colocado. Eu acho que ele foi fundamental para esse renascimento, não só dele, mas como do Corinthians na temporada, né? Acho que é aquele casal que se encontra na hora certa, sabe assim, aquele casal que se encontra desempregado na chuva, sabe, numa rodoviária, sem dinheiro para passagem, e a partir dali eles se encontram e a vida dos dois entra no eixo de novo e eles vão em frente. Acho que é mais ou menos esse o nível do encontro do Corinthians com o Hugo Souza. E vou te falar, cara, sinceramente, com todo o respeito ao Matheus Donelli, ele tinha a cara de ser o goleiro do rebaixamento. E vendo o que o Cássio Ramos está fazendo hoje, já sem a armadura da idolatria, né? Porque ele sem a armadura do Corinthians, ele é uma pessoa comum, né? Ele pede, é o super-homem sem a capa, né? Então a gente vê o Cássio Ramos de fato quem é hoje, ele também poderia ser esse goleiro da Série B, talvez por isso ele tenha tido tanta pressa de ir embora. E o Hugo Souza em 10 minutos, cara, com a camisa do Corinthians, no primeiro jogo ele já faz uma defesa de handball, assim, sensacional, e já vai na galera e já vibra, e você já entende tudo ali, cara. Em 10, 15 minutos você já entende que ele veio pra tomar conta do gol do Corinthians, e ele faz isso, né, até o final da temporada. Então pra mim ele é o 2º lugar dessa lista, porque todo time tem que começar com um bom goleiro, meus amigos. É uma frase que eu acabei de inventar, que jamais tinha sido dita, né? Sou realmente um cara muito criativo, vocês sabem disso. Um frasista. O próximo da lista mas a gente vai ter que definir onde fica o Hugo, não?
Ah, verdade, meu querido Léo. Cara, divergência total aqui, tá? Sétimo, quarto, quinto e segundo. Cara, faz uma média disso? Qual que é a fita? Ó, eu posso botar ele em quinto, vai. Eu ia descer pra quinto também pra gente. Acho que o Hugo tem caras mais importantes também que ele aí. Quinto lugar. Quintinho, então, fechamos? Bora. Fechou. Beleza, então. Carecone influenciando aí o voto da rapaziada. Todo mundo foi pro quinto lugar. Acho que tá de bom tamanho aí, democraticamente falando. Talvez eu tenha dado aquela emocionada, né? Mas eu realmente virei fã, fã instantâneo do Hugo Souza. O próximo da lista... Só uma coisinha. Oi. Depois na edição fica uma arte aqui no meio, né? Porque esse melhores treinadores do século tá me afligindo há 15 minutos. O quê, cara? Só você tá vendo isso, cara. Ninguém tá vendo isso. Então beleza. Então pra mim aparece outra tela aqui. Não, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Não, Felipe Cardoso, o mago, nosso Hans Donner, fará a magia acontecer aí na edição. O Carecone ergueu o pano do teatro, né? Ele ergueu a cortina ali e tal, mostrou as entranhas do Alambrado Alvinegro para nossa audiência. Não, isso aí é editável. Não, total. O Felipe ficou feliz da vida agora, que vai ter que mexer no... Cortezinho de 1 minuto. Tô zoando. Yuri Alberto, o ídolo de Cascão, né? Realmente o jogador que mudou a forma do Cascão ver futebol. O Cascão fazia tempo que ele não tinha pôster de um jogador no quarto, né? E o Yuri Alberto tá lá estampando o quarto do Renato Nalesso. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, cara? 15 gols junto com o Alejandro do Vitória. É outra fênix, né, meu querido Léo Garcia, começando agora de baixo pra cima. Que volta por cima desse rapaz, hein, velho? Cara, o que o Yuri Alberto fez nessa temporada é um negócio impressionante. Ele começa extremamente... Tudo errado ele fazia, né? Ele dominava, já acontecia um problema, ele batia a bola nele, voava, ele não tava conseguindo fazer o básico do jogador. Dominar é uma gentileza da sua parte, né? Ele, sei lá o que ele fazia, né? Ele se na encontrava bola, com a bola. chutando a bola lá no céu, enfim, não tava dando tudo errado, mas ainda assim ele fazia uns golzinhos no começo do ano, mas claro, nada comparado do que ele fez agora no final da temporada, e ele foi primordial para essa arrancada do Corinthians no Brasileiro, para não cair e, mais do que isso, buscar a vaga para Libertadores. Cara, para mim, gol é fundamental e eu vou colocar ele em terceiro lugar. Tá aí, terceiro lugar para o Leozinho e o Yuri Alberto. Para você, careca. Acho que eu vou surpreender um pouquinho vocês, cara. O Yuri Alberto, para mim, tá em sétimo. E eu vou explicar o porquê. Epa, travei, né? Não? Não? Não. Pra mim, pelo menos não. É que o visual travou aqui. Cara, realmente, cara, o Yuri Alberto foi muito importante, mas eu acho que ele foi uma engrenagem de outras coisas que foram mais importantes que ele, para ele ter esses números e terminar a temporada tão em alta. Sem querer revelar outras posições aqui, mas eu acho que se o Yuri não tivesse o Ramon, o Garro e o Memphis, ele não teria alcançado esse sucesso que ele alcançou. Mérito dele, porque jamais se abateu, não parou de trabalhar e foi resiliente e insistente, mas na minha lista o Yuri tá em sétimo, cara. Sétimo lugar aí pro careca cirúrgico, hein, numa das suas pontuações aqui, na minha modesta opinião. Du, eu dou o braço a torcer pra você, Du. Você sempre defendeu o Yuri Alberto, principalmente nas vezes que estava mais embriagado, né? E você realmente delirava ali. Mas você defendeu um Yuri Alberto indefensável, cara. Não sei, você enxergou alguma coisa ali no Yuri que... Talvez o Careca, vai. O Careca também era um cara que passava um paninho pro Yuri aí, vai. Vamos combinar. Mas assim, mas poucas pessoas defenderam tanto o Yuri Alberto num momento muito difícil do jogador como você. Talvez nem o Yuri Alberto enxergasse talvez tanto. Nem o Yuri Alberto, é verdade. Eu não posso dizer o mesmo. Cara, eu sempre vi o Yuri Alberto como um bom jogador. E aí você tem razão. Eu acho que ele é bom jogador, porque em 2022 ele fez aqueles 3 gols contra o Atlético Goianiense. Porque ele jogou bem contra o Fluminense naquela semifinal da Copa do Brasil, ele dá um dos gols
para o Renato Augusto, eu estava até no Maracanã. Ele é um cara que evolui, só que aí naquela zona de 23, final do mandato do Duílio e começo de 24, realmente o Corinthians era uma zona, né? O Corinthians estava todo desgarrado, não existia um conjunto, várias trocas de técnico, isso o jogador sente. Quando você trabalha numa zona, é difícil você produzir de uma forma com qualidade, né? Aquilo vai te desestimulando. Já trabalhou numa zona, Du? Você já trabalhou Ainda não, numa zona? ainda não, ainda não, ainda não. O senhor Mas se sentiria capaz de produzir numa zona? acredito que não. Existem Mas- algumas funções que só produzem na zona, acho que vale Não, destacar. é verdade. Mas eu coloquei o Yuri em terceiro, artilheiro do Brasil, 31 gols em 2024. Um número, cara, muito próximo. Eu falei que ele faria 33 gols em janeiro pro Cascão. Ele bateu verdade. 31. Ele bateu 31. Mas eu considero que, cara, nos últimos 9 jogos aí, acho que ele fez gols em todos os jogos, né? Dos últimos 9 jogos, se eu não Ele me só engano. não fez no jogo que ele tava suspenso. A dupla tava Contra o suspensa, Vasco. né? Isso. Então, assim, não dá para falar do cara. Se o Corinthians tem um final de ano como esse, ele é um protagonista desse time. Um finalizador, um cara. E o jeito dele também é um jeito que agrega no grupo, né? Aquele jeito amigão. Eu só não gostei desse final aí dele, que ficou com o cu doce de ir embora, mas, enfim. Eu coloquei ele na terceira posição, meu querido Cartoon. Tá aí, terceira colocação para o Du, que nunca criticou, verdade, o Yuri Alberto. Eu não posso dizer o mesmo, critiquei demais, cheguei a pensar, sinceramente, que o Yuri não tivesse condição de ser jogador profissional de futebol, pelo que ele apresentou. Realmente ele apresentava assim dificuldades motoras, vamos dizer assim, que eram completamente incompatíveis, né, com o status que ele ostentava, com os seus salários, com a cadeira cativa que ele teve no Corinthians. Defendi muito a saída dele do time. Acho que em determinado momento poderia até ter preservado o jogador, ele ter saído do time, porque ele não tinha condições psicológicas. Ele até admite isso, né? Ele foi buscar ajuda. Mas apesar de eu achar que ele sim se abalou com as críticas, porque ele estava muito mal de cabeça, ele foi resiliente, cara. Ele continuou trampando, ele abaixou a cabeça, trabalhou demais e foi contemplado, né? Nunca Pelas deixou de correr, né? Exatamente, jamais. O que ele mais fez sempre foi correr, né? Mas quando ele encontrava com a bola, realmente era desastroso. E ele consegue, né, cara, dar a volta por cima. Com as circunstâncias à sua volta também, a chegada do Memphis, né, cara, um camisa 10 iluminado também, que só não tem mais de 20 assistências no campeonato, porque a fase dele era muito ruim, ele não convertia as chances que o Garro sempre criou para ele, ou o Coronado, enfim. Mas, cara, tem que tirar o chapéu, cara, pro poder de resiliência, de dar a volta, de superação do jogador. E eu espero muito que ele fique no Corinthians para dar um título no Corinthians. A gente tá gravando um dia depois que ele disse um sim ali, meio que, na minha visão, meio que na pressão ali. Não acho que dá para levar aquilo a ferro e fogo. Não sei se ele fica no Corinthians. Se ficar, acho que no máximo até o meio do ano. Então, espero que ele fique para ganhar pelo menos um Campeonato Paulista, para que ele possa ficar na galeria aí de artilheiros da história do Corinthians com um título, né? Porque senão ele vai ser mais um a ter passado por aqui. E eu acho ainda que no final das contas, daqui 20, 30 anos, ele vai ser mais lembrado pelas quebradas do que propriamente pelos gols, porque ele não tem nenhum gol em final, um gol decisivo, um gol de título, que é o que marca o jogador com a camisa do clube. Então espero que a gente possa ver esse prime do Yuri Alberto por mais tempo no Coringão. Para mim, ele é o quinto colocado, porque tem outros elementos, como disse o Careca, à frente aí, que fizeram com que o Yuri também conseguisse encontrar o seu melhor futebol. Então, com a soma dos votos aqui, temos 2 terceiros lugares para o Yuri. Então, automaticamente, ele ocupa aí o terceiro lugar, aí o pódio do nosso top 10 de jogadores mais importantes da temporada. Lembrando para você deixar o seu joinha, deixar o seu like e continuar acompanhando o Alhambra 10, que sempre sai às sextas-feiras. Então, muito provavelmente você já tá fazendo aquele gelo, fazendo aquela hidratação. Então, bom happy hour para você aí. Vamos que tem muita gente ainda pra gente falar. O próximo é ele, cara. Camisa 10, canhoto, argentino, habilidoso, raçudo.
Caiu nas graças da Fiel também, caiu como uma luva nesse time do Corinthians. Roeu o osso lá com aquele elenco sem vergonha do começo do ano. E agora, melhor acompanhado, tá jogando bola demais. O principal meia do país em 2024. Rodrigo Garro, Márcio Careca, pra você. Qual é a posição do Rodrigo Garro? Cara, o Garro, ele é apaixonante, né? Eu tô apaixonado pelo Garro, cara. Muito do que você falou sobre o Yuri aí, eu falo pro Garro, cara. O Garro precisa ganhar um título com a camisa do Corinthians, cara. Mas assim, muito, 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 assim, é um negócio que, se não acontecer, eu vou ficar muito chateado, porque fazia tempo, cara, acho que desde o Jadson, que a camisa 10 do Corinthians não era tão bem representada. O Jadson foi um cara que ganhou títulos aqui, né, teve bons números também. E o Garro, ele cara, pô, muito acima da média, né? Você falou bem, no começo do ano, ele jogando fora de posição, com técnicos que não sabiam tirar o melhor dele, teve muitas dificuldades. Não sei se vocês lembram, cara, o Garro demora para estrear, cara, porque deu um problema de documentação. Mais de 30 dias só treinando. O presidente do Talheres atrapalhou demais. Exatamente. O presidente e depois a AFA, lembra? Que daí o Talheres mandou os documentos, aí a AFA deu uma embaçada também, deu uma cozinhada no Garro. Foi sofrido pra ver esse cara em campo. O Mano não chegou nem a treinar, né? O Garro. A jogar não, só treinou. Então, cara, assim, o Garro pra mim tá em quarto. Pra mim ele tá na quarta posição. Ele dentro de campo talvez seja o grande responsável por essa qualidade técnica do Corinthians, né? A gente fala muito do Bidon, que tem um final de temporada ótimo, o André Carrilho, que chegou, porra, em alto nível, mas o Garro, cara, ele é o cara que desde o começo do ano a gente fala, pô, se tem alguém que vai salvar esse time, é esse cara. E pra mim ele fez jus por isso, né? Quanto tempo que a gente não tinha um meia com tantos gols e tantas assistências? Acho que o último foi o próprio Jadson mesmo. Ele bateu os números do Renato Augusto. Então, para mim, o Garrito, El Pibe, apelidado por você, tá em quarto. Tá aí, Rodrigo Garro, quarto lugar, na opinião do Carecone. Vou eu agora, e para mim, Rodrigo Garro, El Pibe da Fiel, é o primeiro colocado dessa lista. Quero nem saber, emocionei mesmo, porque eu acho que o talento desse cara tem que ser tem que ser premiado. Acho que ele foi a melhor surpresa, né, do Corinthians 2024. Chega num momento dificílimo, e é um cara que poderia muito bem ter já olhado o cenário e falar assim, cara, eu não vou ficar nessa zona, cara, eu vou vazar, aproveitar que eu nem estreiei ainda, já vou arrumar um rolo aqui, vou dar um jeito de anular esse contrato e vou meter o pé dessa bagunça. Mas não, cara, ele também soube ficar quieto, trabalhar em silêncio, foi criticado, foi, como que eu posso dizer assim, subestimado, né, pela crítica, porque ele estava num time muito ruim, muito desarrumado, com um treinador que não sabia posicionar o Garro na melhor forma, e ele trabalhou quieto, ele nunca respondeu nada, ele sempre abaixou a cabeça e sempre se entregou ao máximo, cara. Toda vez que ele entrou em campo com a camisa do Corinthians, desde o primeiro jogo dele contra o Santos, se eu não me engano, cara, ele entra no Clássico na Vila ali com chuva e tal, ainda aí com Matias Rojas, ainda eu lembro, cara, tem uma última bola ali que o Garro pegou a bola pra bater, uma cobrança de falta na entrada da área, acho que o Du vai lembrar, velho. E ele tá ali, ele ia meter o gol, certeza, né? Porque ele tem muita qualidade. Aí o Matias Rojas vai lá e tira a bola do Garro, cara, dá uma carteirada no Garro e chuta, sei lá, na barreira, faz uma merda qualquer lá que ele sempre fez. E eu confesso que eu tive essa mesma reação quando eu vi contra o Atlético Paranaense que ele não ia bater a falta e ia deixar pro Depay. Mas aí, o que aconteceu depois é história, né? Desculpa. Nunca mais falei nada, desculpa. É verdade, mas teve uma antes ainda, que daí acho que o Romero também, cara, tira a bola da mão dele pra bater uma falta. Não, Romero, não. Enfim, cara, primeiro lugar da lista pro Rodrigo Garro, e eu acho que esse cara tem tudo, cara. Tá fazendo ali o tutorial do ídolo do Corinthians também, arrisca, e eu espero que ele seja contemplado aí pelos deuses do futebol com um grande título com essa camisa. Que ele fique no Corinthians ainda por muito, muito tempo. Eu vi uma entrevista dele essa semana, cara, é impressionante a diferença dele com alguns jogadores brasileiros. O cara o tempo todo falando que o grande sonho dele, é defender a seleção da Argentina, é vestir a camisa do país dele, representar o país dele. Em nenhum momento você vê o cara falando, eu quero jogar na Premier League, Europa. Eu quero jogar no Wolverhampton. Vai se fuder o Wolverhampton. Vai lá, Du, e pra você? O Garro, ele é um jogador, é um dos poucos jogadores que tiveram um duplo-duplo na temporada, né?
na temporada. E o Garro não tem só na temporada. O Garro tem um duplo-duplo no Brasileiro. Porque tem menos jogadores ainda que conseguiram. Exatamente. Então é um número impressionante. Eu coloquei ele aqui na 4ª posição também, conciliando aqui com o meu querido Carecone. Mas é um jogador que promete. Cara, o Carecone falou uma verdade. É um cara que merece um título com a camisa do Corinthians, porque ele tem o fisiotipo corintiano, assim, o jeito corintiano, né, cara? O cara que tem tesão. Você vê que ele tem tesão de jogar. É um cara que não pede pra sair, é um cara que não se machuca, é um cara que não. Pra ele não tem jogo bobo, ele quer jogar todo jogo. É o cara que tem tesão de jogar, velho. É jogador que a gente gosta de ver, que dá carrinho, que briga. É impressionante o que o Rodrigo Garro representa, cara. Nossa, suas observações são muito pertinentes, Du. É impressionante como ele é fominha, né, cara? O Coronado no bom sentido, né? No bom sentido, não de não tocar a bola pra ninguém, né? De querer estar em campo. Não, exatamente. Porra, cara, ele, se eu não me engano, ele jogou 7 rodadas com 2 amarelos. Cara. E não tomou o terceiro pra não perder. Argentino, né? Sabe desde tudo, sempre, né, Leozinho? né, Sabe cara? tudo, né? E desde sempre, cara. Se mostrando, brigando. Segundo jogo dele, ele tava metendo a mão na cara do juiz, entendeu? Você pega o minhaca de uns jogadores aí, o cara já ia pegar aquele jogo contra o Criciúma, que já valia pouca coisa, o cara ia falar, vou pra Criciúma porra nenhuma. O Fagner é isso, cara. Você acha que ele foi pra Porto Alegre pra disputar a última rodada? Foi nada, né, cara? Mano, dá um contrato. Dá um contrato em branco pro Garro, cara. Impressionante. Ó, encerra aqui, meu irmão. Pega esses últimos 10 anos de carreira aqui e joga aqui. Isso, já tem 25 anos, né? Não é tão jovem assim, né, o Rodrigo Garro, por os padrões do futebol, evidentemente. Leozinho, pra você. A gente vai ter um problema aqui, porque pra mim ele é primeiro lugar também, assim. Moleque! Pô, é isso, porra. O Garro, ele... Sabe por que você colocou ele em primeiro, Léo? Deixa eu falar por que você colocou. Porque você joga bola, porque você é craque, porque você valoriza o talento, entendeu? É por isso, cara. Esses pé de rato aqui não... Vocês não viram meu primeiro lugar pra falar isso? Cara, o Rodrigo Garro, ele, por ser o jogador que tá jogando mais bola pelo Corinthians desde o primeiro momento, tem jogadores aqui que jogaram 10 jogos, tem jogadores aqui que amassaram a bola o ano inteiro e de 10, 15 jogos pra cá começaram a resolver. Tem jogador que chegou recentemente. Então, assim, cara, o Rodrigo Garro, ele tá dando a vida pelo Corinthians desde o primeiro instante, desde o Paulistão, desde muito bem quando você falou, Cartoon, na estreia dele contra o Santos, fazendo o primeiro gol dele, aquele jeito sensacional contra os porcos, naquele jogo espetacular. Cara, pra mim, o melhor meia da competição e o melhor jogador do Brasileirão, tá? Porque muitos vão dizer aí de outros caras, mas o Rodrigo Garro foi o constante, regular, a temporada inteira, o campeonato inteiro. E como você falou, se o Yuri Alberto tivesse nessa fase que ele tá, desde o começo do ano, o Garro não teria 10 assistências, no Brasileiro ele teria 30. Então, assim, o que esse cara cria de jogo, o que ele rouba de bola, ele é um camisa 10, mas ele rouba muita bola. E ele tem algo que eu adoro, que é esfriar o jogo quando precisa. A gente cadencia, né? Exatamente. Ele já vem correndo aqui, já vem aqui, ó, dá a bola em mim, calma, segura. Mano, ele é impressionante. Além de, cada vez que ele toma uma pancada, ele cai e fica no chão achando que é a maior porrada da história. E eu amo isso porque ele sofre 200 faltas e um monte não foram. Mas ele é inteligente, tem essa malandragem da bola, que, cara, infelizmente é necessário. Ganha jogo. Cara, Rodrigo Garro é impressionante. Ele tem 25, fica até os 45, tá bom, Garro. Primeiro lugar. Primeiro lugar aí, muito bem justificado pelo Léo Garcia. E nós temos um problema, né? 2 quartos lugares e 2 primeiros lugares. Alguém vai ceder ou a gente deixa essa treta pro final? Deixa pro final. Deixa pro final, gostosinho. Beleza. Deixa em stand-by, então, entre o quarto e o primeiro lugar aí, o Rodrigo Garro. E o próximo da lista... É difícil falar o nome desse rapaz sem ter pensamentos impuros, porque realmente é um nome pornográfico. Memphis Depay, o holandês, o tomador de caipirinha, né, o ex-jogador em atividade, né, o cara que
O cara que seria areia demais pro caminhãozinho do Corinthians, né? O cara que foi oferecido pra todo mundo aí e tal. Ele é festa, né? Ele queria festa no Brasil. Ele queria festa, né? Vinha pro Brasil aí pra dar uma zoada e tal. Um cara descomprometido, né? Que não jogou nada em lugar nenhum. Tá aí, Memphis Depay, o camisa 94 do Coringão. E também um sério candidato a ídolo do clube, do otimista. O principal folião do país, vale sempre a gente lembrar. Qual é o lugar do Memphis, cara? O Memphis, ele é uma identidade dessa virada de chave corintiana aí, né? Ele é uma identidade. Eu só não sei, quando o Corinthians não joga com o Memphis contra o Vasco, você vê que o time estava tão encaixado que é também um outro passeio, né? Na Neoquímica Arena, como que vocês falaram, né? Quando não joga com a sua dupla de ataque. Então eu não sei se essa virada de chave ela tem o Memphis como essencial ou se foi uma construção de um coletivo que se mostrou muito forte, tá? Isso é uma provocação aí para todo mundo pensar. Ele joga demais, ele tecnicamente é muito acima, mas eu acho que o coletivo prevaleceu no Corinthians para o Corinthians encontrar 3, 4 gols em vários jogos aí. Por isso que eu coloco ele aí na 6ª posição, o Memphis Depay. Memphis Depay, 6º colocado aí, na opinião do Du. Surpreendente, achei que o Du fosse dar uma posição melhor aí pro Memphis, fosse dar um pódio pro Memphis. E pra você, Careca, o Memphis Depay, ele conquistou seu coraçãozinho, ele mexe, ele mexe com os seus instintos mais selvagens? Mexe. Um pouco menos que o Garro, né? Porque o Garro é latino. E aí o sangue latino me provoca mais. Entendi. Cara, quando você traz um jogador do tamanho do Memphis, a gente brinca que existe o pacote. E o Memphis, cara, ele fez tanta coisa, e umas eu acho que ele não fez nem por querer. Ele só foi ele e contribuiu. O Memphis é o meu primeiro, cara. O Memphis, pra mim, ele é o top 1 dessa lista e eu vou explicar o porquê. Quando o Memphis vem, foi rápido até, né? Começou o burburinho. Foi rápido, né? Isso que, a gente ficou mais tempo falando de Balotelli do que de Memphis, entendeu? Não, só deu tempo do Mauro César falar bosta, o Renato Maurício Prado e aí já assinou. Foi só esse tempo. E aí, cara, eu vou tentar dividir aqui em duas coisas. Num primeiro momento, a concretização dessa contratação trouxe um alívio psicológico pro Corinthians, que estava sendo massacrado por tudo que estava acontecendo. Para mim esse é o ponto principal, inclusive. Segunda coisa, ele resgata uma confiança. Não, mas o alívio é porque ele performou, né? Porque rolou não, também de virar um Rodrigo. Compramos mais uma areia, né? Vamos ver se joga. É o Roberto dizendo, agora a pressão não tá mais comigo, velho. Eu acho que, cara, já de cara ele alivia, porque o Corinthians dá um passo muito grande. Porque o Memphis, cara, ele não era o caso do Balotelli, ele não é esse cara. O cara jogou a Eurocopa 2 meses antes, cara. Ele é um cara que tava jogando em alto nível, cara. Então, claramente, qualquer pessoa que conhece um pouco de futebol sabia que ele ia performar aqui. Mas aí vem o segundo passo, cara, que é a coletiva de apresentação dele. Ali ele foi monstro. Ali quem entende um pouquinho de Corinthians falou, eu tô tranquilo. Esse cara vai se doar. Vai dar certo? Não sei. Ele vai fazer gol? Não sei. Mas ele tá vindo querendo. Ali já ficou muito claro. E aí, cara, vem o fator principal, que é quando ele estreia e começa a jogar, o cara custou uma bala, veio para resolver e resolveu. Para mim, o jogo-chave do Corinthians na temporada é Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians abre 2-0, morre no final do primeiro tempo, toma um empate. O jogo começa equilibradíssimo no segundo tempo. O Memphis Depay pega uma bola da mão do Garro, que ali já era o cobrador de falta oficial. Falou, deixa comigo, dá uma cacetada na gaveta, aquilo ali vira uma goleada, e ali, para mim, vira a chave, e ele consegue ser decisivo em mais 2 jogos subsequentes, que é o Cuiabá, que ele, de novo, fala, não, eu sou o cara aqui, eu bato o pênalti, pega a bola, bate o pênalti, faz. E, por último, contra o Vitória, que ele tem uma grande atuação num campo pesado, no calor de Salvador, e ele faz o gol da vitória. Então, assim, ele entregou tudo, dentro de campo, fora de campo,
comprometimento. E aí vem aquilo que eu falei do lúdico, cara, que é esse lance dele aparecer numa pelada em São Bernardo, dele trançar o cabelo numa quebrada, dele comer num boteco. Esse cara, ele criou uma identificação com a torcida, assim como o Hugo Souza, em muito pouco tempo. Eu acho que se, assim, dessa lista inteira, eu concordo com o Du que o trabalho foi coletivo, todo mundo tem a sua importância, mas eu acho que talvez sem o Memphis muita coisa não aconteceria. O jogo do Garro não cresceria, o Yuri Alberto não estaria tranquilo, porque os holofotes ainda estariam nele, o peso seria todo dele. Cara, então para mim assim, o Memphis é a principal peça do Corinthians em 2024. Tá aí o Carecone tentando vender o seu peixe aí do Memphis como campeão dessa lista. Não é o meu primeiro não, mas eu não consigo discordar de nada do que o Careca disse. Essa aqui é a verdade. Leozinho, pra você, tá convencido pelo Careca ou não? Não, né? Quase, pouca coisa. Quase. Aí o Léo botou o Garro em primeiro. Né? Exatamente. E, cara, na verdade, essa diferença pra mim só vai existir pela quantidade de jogos que jogou o Garro e jogou o Depay na temporada. Porque, claro, a parte principal da temporada é essa reta final, essa arrancada impressionante que o Corinthians dá, mas assim, se não fosse o Rodrigo Garro no início do Paulista e tal, podia ser bem pior a coisa. Mas assim, o Memphis Depay, como eu falei pro Careca, pra mim a parte principal é o mental que ele muda na equipe só de chegar. Sabe assim? Antes de entrar em campo, ele não sei o que ele vai entregar, mas agora, rapaziada, que se vocês forem cobrar, cobra o craque da Holanda lá. Não vem cobrar Yuri Alberto, não vem cobrar Romero, não vem cobrar, sabe? Então, não é o Pedro Henrique, né, que vai decidir, né, cara? Exatamente. E isso é importante para os jogadores para poder jogar mais leve, mais solto em campo, porque eu acho que muito tempo o Corinthians amargou derrotas, empates principalmente, pelo peso do time grande que fica na zona de rebaixamento. Porque você vai jogando e a coisa não vai acontecendo, vai ficando desesperado, são jogadores que não estão acostumados a viver esse momento, estão acostumados a brigar lá em cima, e os jogos vão se desenhando preocupantes. E o Depay, era que ele chega, ele muda completamente isso, e principalmente no torcedor também. Eu acho que esse cara, na hora que ele chega, na hora que ele se apresenta, nas respostas, nas atitudes, ele já chega já no aeroporto, bota a camiseta da Gaviões e fala, tamo junto, que é Corinthians. Sabe assim? Então, cara, um cara que chega com a estampa do Depay, o que ele já veio, o que ele traz de bagagem da Europa, e chega no Corinthians nesse momento, não tinha dúvida que ele ia performar e não tinha dúvida que ele ia melhorar os companheiros à volta dele, o que foi principal pro Corinthians dar essa alavancada no final da temporada. Pra mim, ele vai ficar em segundo lugar por tudo isso. Ele só vai perder pro Garro, na minha opinião, porque o Garro esteve aí o ano todo e sempre jogando muita bola. Tá aí, grande Léo Garcia vai muito na mesma linha dele, que eu vou dizer. Acho que o Garro tá na frente nessa lista por conta do tempo de casa mesmo, né? E por ter roído o osso ali com um time muito fraco, né? Mas o Memphis cara, é tudo isso e muito mais, né? Que o Careca e o Edu falaram também. Acho que a apresentação dele é um divisor de águas ali, né? E mais do que a apresentação, onde ele se coloca ali como um embaixador, né, do Corinthians para o mundo, né? Ele se compromete a levar a imagem do Corinthians e do corintianismo para o mundo. Ele cumpre isso à risca, né? Porque poderia ter ficado só numa entrevista, falar, pô, o cara é bom de conversa e tal, e no dia a dia você vê um cara cheio de privilégio, cheio de mamata, dando uma quebradinha ali, uma quebradinha aqui. Podia piorar o elenco, né? Exato. Ele cumpre à risca tudo que ele prometeu, e com sobras, né? E em campo ali, depois do início ali, teve um jogo que ele errou tudo ali quando ele entrou, que deu uma preocupada na galera. Fora de ritmo, eu não lembro contra quem que foi, cara. Atlético Goianiense, eu imagino. Nossa senhora. Foi a estreia dele, horroroso. Caramba, mano, será que o cara é bagre? Aí joga aquele jogo contra o São Paulo ali, que tá na conta mais do treinador, né? Que o Corinthians com 9 em campo. O Fagner também, né? Isso, ele fica até o final ali se arrastando. Mas depois ele pega o jeito ali, tem uma data FIFA, alguma coisa ali, que ele tem um tempinho a mais pra trabalhar e já entra no ritmo e já entende tudo. O falava que ele era do showball. Isso. O pessoal aí comentou isso aí. O pessoal comentou. Então, canalha. Aí começa a entregar, né? Tudo dentro de campo e a inteligência do jogador, né? Enquanto caras que são ídolos aí de outros clubes, né? São flagrados no meio de uma pandemia, embaixo de uma mesa, num cassino clandestino,
o cara ele vai pro samba, mas ele vai pro samba na quadra da Gaviões da Fiel, né? Ele poderia fazer igual o Jô e num pagode qualquer lá e causar um mal-estar numa véspera de jogo. Não, ele vai na quadra da Gaviões e no dia seguinte é claro que a torcida vai jogar por ele na arquibancada, né? O cara tá entre os torcedores corintianos, né? Então é um cara inteligentíssimo acima de tudo, entende mais de Corinthians do que muito cara que nasceu em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Então, pra mim, ele é o terceiro colocado dessa lista, porque pela questão tempo de casa tem outros caras na frente dele ainda. E aí nós temos mais um problema: sexto, segundo, primeiro e terceiro. Terceiro não pode ser, porque já foi o Yuri. Olha, eu vou fazer uma loucura, eu vou com o Careca. Memphis Depay, primeiro lugar. Mas aí você vai ter que tirar o seu primeiro do Garro. Tudo bem, o Garro vai entender. Então o Garro vai ficar em quarto. Você vai jogar o Garro pro quarto lugar, hein, Leozinho? É uma atitude. A gente negocia um segundo ali depois, vamos ver. Eu tô imaginando o Garro em casa vendo o vídeo sexta-feira à noite com a mulher falando: pô, Léo, me jogou pro quarto, Léo. Que passa, Leozinho? Que passa? Tá louco, Léo? Cara, porque é isso, daí o Garro vai de fato pro quarto lugar, né? Porque ele vai perder um quarto aqui do Léo. Vai pra primeiro. Você tá decretando o quarto lugar, o Garro fora do pódio, Léo. Pensa bem, velho. Tem um segundo lugar vago ali ainda. Tem um segundo lugar vago. Eu coloquei Garro e Depay, mas pode ser Depay e Garro. Pô, ainda tem. Cara, eu tô aqui nos meus argumentos, mas o que precisar ceder, sem problema, sem estresse nenhum. Vocês querem ir deixando mais um asteriscozinho e depois a gente vai montando esse quebra-cabeça? Aí depois, no final, a gente vê o que a gente remaneja aqui, mas por enquanto tá o Garro em quarto, o Yuri em terceiro, o Hugo Souza em quinto e o Memphis em primeiro. Tá. Beleza, por mim. Tá, fala de novo aí, vai, Edu. O Garro Memphis em quarto, está em primeiro, o Garro está em quarto, o Yuri está em terceiro e o Hugo Souza em quinto. Por enquanto, essas foram as nossas posições aqui diante das votações que tivemos. Tá, beleza. Então vamos tocar o barco aí, depois a gente se vira no final. Boa. André Ramalho, o Ramalhinho. Zagueiro vindo da Holanda também, do PSV. Um cara que ninguém conhecia, né, no futebol brasileiro, ninguém conhecia. Não. E mais uma sacada aí da diretoria, do Fabinho Soldado, que também tá nessa lista, né, vale sempre a gente lembrar. Posição do André Ramalho, Léo. O André Ramalho, pra mim, ele chega pra arrumar o setor defensivo do Corinthians, que pra mim era... Assim, o Corinthians do começo de 2024 era um pandemônio. O problema era o ataque, o meio, e a defesa e o gol. Era tudo. Mas assim, o André Ramalho chega como peça fundamental para arrumar o esquema defensivo inteiro do Corinthians, com uma inteligência de futebol europeu, com uma saída de bola diferenciada. E, cara, brasileiro, conhece o Corinthians, chega já sabendo onde ele tá, diferente de alguns aí como o Garro, o próprio Depay. Eu tinha colocado ele aqui em quinto lugar, velho, mas o Hugo Souza já tá ocupando essa posição ali, pra mim, pode ser o sexto lugar pro André. Eu levo mais em conta o futebol jogado dentro de campo do que as politicagens ou os movimentos fora, extra-campo na temporada. Então, por isso, pra mim, o André Ramalho vai ficar em sexto lugar. Tá aí, sexto lugar pro Ramalho, na opinião do Léo, e pra você, Careca? Cara, acho que o Léo falou tudo. O André Ramalho chega e dá um conforto, né, cara? Ele acalanta a torcida corintiana, porque ele realmente, no primeiro momento, resolve a defesa. Mas eu acho que essa oscilação dele, que pra mim é muito por conta de ele não ter tido uma pré-temporada. O André Ramalho, cara, todo mundo estreou rápido, mas o André Ramalho ele foi do aeroporto pro campo, cara. Ele foi do aeroporto treinar e jogou. E não saiu mais, né? E não saiu mais, virou um titular absoluto. Então o André Ramalho, para mim, por essa oscilada, e por outros caras também aqui que eu julgo de mais importância, o André Ramalho tá em oitavo para mim. Tá aí, oitavo lugar pro Márcio Careca. E para você, Edu? Oitavo também, Ramalhão, oitavo. Eu não acho que ele seja um cara que... Óbvio, ele foi uma contratação importante, mas o sistema defensivo do Corinthians ele melhorou muito
coletivamente, né? Coletivamente houve uma melhora. Então eu vejo que, por exemplo, você não ter o Ramalho hoje num jogo Não é o fim do mundo. não é o fim do mundo. Você consegue formar uma boa zaga de 2 zagueiros ali que conseguem entregar. Pode ser, não pode ser, não pode não ser a melhor zaga do mundo, mas ainda conseguem entregar. Acho que uma zaga, por exemplo, com Gustavo Henrique e Kaká é uma zaga ok. Não é que se tiver um sistema bom de volantes na frente deles, eles conseguem entregar. Por isso que eu também coloco ele na 8ª posição. Perfeito, Cara, Edu. Nosso sistema defensivo hoje ele é homogêneo. As peças se trocam. A gente precisa evoluir. A defesa do Corinthians precisa melhorar para o ano que vem. E eu não sei se passa só por peças ou mais tempo de trabalho, mais treino, tudo. É isso. Eu não vejo, por exemplo, por que o André Ramalho está nessa lista e, por exemplo, o Ranieri não está. Estou falando sinceramente, assim. Você pega o Ranieri, o que ele deu de qualidade para o time do Corinthians, não só no começo, depois ele caiu, mas agora no final de novo, ele se tornou uma peça importante. Então eu vejo essa importância do cara tecnicamente, mas você tem ali uns outros, o Bidu, por exemplo, a evolução do Bidu. Então a gente pode pegar vários caras assim que evoluíram tecnicamente, que foram importantes, mas... as laterais passam muito essa evolução do Corinthians passa pelas laterais também, né? Exato, então por isso que eu não vejo na figura do André Ramalho como se ele fosse um Gamarra da vida que mudou a porra toda, entendeu? Mas sinceramente, hoje vocês estariam confortáveis com uma zaga Gustavo Henrique e Kaká? Não confortáveis. É que eu acho, cara, que o André Ramalho vai entregar muito mais no ano que vem. Pode ser. Não, muito mais. Eu concordo. Eu acho que, inclusive, quase todos dessa lista, viu? É que eu não acho que ele é um nome da temporada. A gente tá melhorando o nome da temporada. Eu acho que ele é uma peça importante na temporada, mas... Justo. O Bidu é uma peça importante na temporada, o Ranieri é uma peça importante. Então, assim... Tem muita gente na mesma prateleira que ele, né, Du? Eu acho isso. Verdade, cara. Bem lembrado pelo Du. Aliás, uma menção honrosa ao Ranieri, que é um cara que também, desde que chegou no Corinthians, né, entendeu imediatamente que é vestir a camisa do Coringão e colaborou demais com altos e baixos, assim como teve também o André Ramalho. Como já disse aí, o Carecone, ele é meu 8º também, tá? Mas eu acho que é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco hoje. O mais técnico, o cara com o melhor tempo de bola. É a primeira partida que ele faz, né? Eu, infelizmente, acabei secando, colocando apelido de inimigo do erro nele. Depois ele errou bastante. Mas deu uma secada no André Ramalho. Mas realmente ele fez jogos assim irretocáveis, cara. No início. A estreia dele é impressionante, cara. É impressionante, assim, sei lá, o cara não erra nada, ele tá no lugar certo toda hora, ele faz tudo certo. Foi aonde a gente se iludiu no 3-5-2, né? É verdade, emocionou no 3-5-2. E atrapalhou a postura também. Fez essa formação com 3 zagueiros se perdurar por um bom tempo ainda. É verdade. Mas, e a postura também, né, cara, do André Ramalho, as entrevistas, tá um cara muito profissional, um cara muito cerebral. Muito assim, lúdico, né? Muito... Ele ajudou a voltar, a fazer o respeito voltar, assim, né? Pelo Corinthians, pelo elenco do Corinthians. Acho que ele faz parte dessa profissionalização muito desse... lúdico não, desculpa, muito lúcido eu quis dizer. Lúcido, né? Muito bem. 8ª posição pra frente. 8ª posição aí pro André Ramalho, então. O próximo é o Anjo paraguaio, Ángel Romero, Romerito da Fiel, do Otimista. Cara, o Romero... Aliás, parabéns pro Du, nenhuma vez mutado até agora, em 53 minutos de programa. Cico, parabéns assim como você fez com o André Ramalho, você acabou de fazer com o seu né? Sequei, vou secar. O inimigo do mute. Muito obrigado. Aliás, cara, vou pedir pra vocês, o programa tá muito bom, a resenha tá muito boa, mas a gente já tá estourando o nosso tempo médio aí, então vamos tentar ser um pouco mais sucinto aí nos últimos nomes aí. Você tá chamando de prolixo. Sem florear, sem ser prolixo. O Romero não teve pra mim uma boa temporada, acho que foi abaixo das outras, apesar de ter números até ter uns números aí, 16 gols, acho que ele fez na temporada, né? Com pouco tempo de jogo. Gols. Mas assim, acho que pela liderança dele, talvez, mas coloquei ele na 9ª posição, meus queridos. 9ª posição pro Romerito. Careca. Acompanho o Du, tô nessa com ele, também tá na minha 9ª posição aqui. Acho que ele foi importante ali naquele momento da pré-chegada dos jogadores da segunda janela.
Ele era um cara que deu a cara a tapa, vestiu a braçadeira de capitão, foi para dentro do campo. E alguns jogos resolveu, né? Resolveu contra o Criciúma, resolveu contra o Vasco. O Romero tem 5 assistências nos últimos 3 jogos. São números bons dele no final de temporada também, mas muito mais pelo mecanismo ali, tá? Um time que agora já tá jogando bem, ele... quando a gente tinha um time ruim, o Romero era mais uma peça ruim num time ruim. Hoje, num time bom, entrosado, jogando bola, ele tá conseguindo manter esse nível. Então, a 9ª posição, para mim, tá justa para ele. Léo. Eu já vejo diferente. Para mim, o Romero, ele é o vice-artilheiro. Para mim, não, ele é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada. Na verdade, são 14 gols e 9 assistências. Mas, assim, ele segurou o Rojão no momento em que alguns caras não estavam, né, na equipe, e outros estavam numa fase péssima. Então, a gente acaba por lembrar e estar mais fresco na memória esses últimos 10, 15 jogos do Corinthians, mas o Romero, como o Careca falou bem, contra o Bahia 1-0, gol dele, em casa, primeiro turno, confronto direto contra o Criciúma, 2-1, gol dele, e mais uma vez contra o Criciúma no segundo turno agora, a gente fala dessas assistências recentes dele, mas assim, não são coisas... mais uma assistência aí, mais um gol do Corinthians, é tudo para virar o jogo, para salvar todo momento decisivo, e que o Romero nunca se escondeu, foi pro banco em silêncio, e jogou quando teve que jogar, uma postura de líder e de estar preocupado com o Corinthians. Para mim ele é o 7º lugar. 7º lugar aí, na opinião do Léo. Pra mim, ele é o 9º também dessa lista. Eu acho que ele seria talvez o primeiro, né? Se a gente fizesse esse top 10 no ano passado, pela importância. E esse ano ele não foi desimportante, não, né? Como disse aí. Que a lista tem muita coisa, né, César? Exato. É mais por isso, cara. Com muito menos minutos e tal. Não destoou quando o time tava redondinho. Ele entrou e deu conta do recado. Esse jogo contra o Vasco aí é prova disso. Mas é um Romero já numa descendente, né? Já longe do seu melhor aí. Já vai se encaminhando para os finalmente. Eu acho que ele ganha um lugar nessa lista também pela humildade, por saber entender o seu momento nesse contexto e não causar problemas, né? Um cara que poderia dar carteirada de ídolo, de cara com mais tempo de casa aí, mas não, ele soube entender o momento. Deu umas reclamadinhas aqui e ali, mas nada demais também. E quando entrou, colaborou bastante mas de maneira geral. Mas a questão é que sempre sobra pro Romero, né? Eu quis fazer esse advogado do diabo aí, porque qualquer debate acaba estourando no Romero. Mas assim, é compreensível tudo que vocês falaram. Tem peças tão importantes quanto também, ou até mais. Tá bom, Romero 9ª posição. Tá aí, 9ª posição pro Romero. O próximo da lista... é a dupla, né? Os Ramones. Ramon Dias e Emiliano Dias. Jamais saberemos quem é o verdadeiro técnico do Corinthians, mas pouco importa, né? Hoje em dia, uma dupla que chegou aí sob desconfiança, com a missão modesta, porém difícil naquele momento de não barrar, né? De não rebaixar o time, de salvar o time do rebaixamento, como fizeram no Vasco da Gama. Esse era o currículo dos dois no Brasil, apesar da história mais rica lá na Argentina. Mas depois de quase caírem ali, de balançarem ali, eles saem muito fortalecidos nesse final de temporada. Vou começar, tá? Para mim, a dupla é a 7ª colocada. Eu acho que o trabalho é bom numa avaliação final. Demora um pouquinho para engrenar ali. Eu acho que o Corinthians poderia ter conquistado um título esse ano se não fosse... os erros dos dois ali nas semifinais contra o Racing e contra o Flamengo. Acho que eles erraram rude ali nas mexidas, nas escalações. Acho que eles foram muito mal e quase custou o emprego dos dois ali. Mas depois de muito pesar, eles entenderam, né, que fazer o simples muitas vezes dá mais certo, funciona mais e... com um time mais azeitado, com peças que eles também indicaram, né? O Charles, outros jogadores aí que vieram pelas mãos deles, o Carrilho, né? Que também é uma grata surpresa. O time melhorou e melhorou demais. A questão dos 3 zagueiros no momento em que o Corinthians precisava, né? Parar, estancar a sangria ali. Então, é uma dupla que sai com méritos, né? Pro ano que vem e merecidamente ficam no Corinthians para 2025. Mas nessa lista aqui, no meu entendimento, eles estão na 7ª colocação. Léo, vamos fazer de...
Assim, pra mim o Ramon Dias, como você falou aí, ele tem muitos erros na temporada. Tem muitos acertos também, como essa formação que o Corinthians terminou a temporada com 3 volantes protegendo o Garro para jogar solto. Impressionante, foi o que alavancou o futebol do nosso camisa 10. Mas eu acho que ele perdeu chances de ganhar título, como você falou, nas Copas, muito por não saber modificar o time quando precisa. Quando a ideia principal deles não dá certo, o meu entendimento é que eles não conseguem mudar. Um problema que eu tenho em relação a esses 2 técnicos, que o Corinthians é o único time que eu conheço que tem 2 técnicos, mas é não conseguir fazer o Igor Coronado jogar mais tempo com a camisa do Corinthians. Eu entendo Exatamente. esse cara como um primor técnico, ainda que não seja extremamente físico e possa não aguentar 90 minutos, o que eu acho que é uma baboseira, porque quando precisou, contra o Fortaleza lá e cá, na Sul-Americana, ele acabou com o jogo, os 2. Então, assim, por essas e outras, o Ramon Dias, para mim, é 10º lugar. Tá aí, 10ª colocação pro Leozinho. E pra você, Careca? Cara, eu não concordo muito com vocês, não, cara. O Ramon, pra mim, tá em 6º. E, assim, é muito pouco tempo de trabalho, cara. O cara pegou terra arrasada, cara. Arrasada. Caos, um time né, ruim, cara? Nossa. Um trabalho ridículo do Antônio Oliveira. Horrível. O Corinthians não tinha nada. Nada. O Corinthians não tinha nenhum padrão. O Corinthians não tinha nenhum esquema. O Corinthians não tinha nenhuma jogada. Cara, eu considero que o Ramon fez milagroso. Acho que para passar rapidamente pela parte tática, eu também discordo de vocês. Acho que tem variação. O Corinthians tem algumas variações de jogo. É óbvio que esse final tá dando certo. Ele tá apostando nesse losango de meio de campo. E acho que passa por aí a falta de chance pro Coronado. O Coronado não faz outras funções. Ele faz a função que o Garro faz. E o Garro é aquilo que a gente falou lá atrás. É fominha, tá afim, tá pronto, tá no auge. Eu acho que talvez o Coronado, ele até fez esses dias, ele entrou no lugar do Bidon e segurou a onda, voltou lá para ajudar a cobrir lateral, mas ele não é esse cara. Ele não é esse cara que vai fazer isso sempre. Então, acho que o Coronado tem pouco tempo, porque no esquema que o Ramon acabou fechando, o Galo tá jogando muito e fica difícil trocar. Mas eu tô muito satisfeito com o trabalho deles, assim, tô muito feliz que eles vão continuar. Para mim, estão na 6ª posição. Tá aí, 6ª colocação para o Carecone. E para você, Edu, um defensor da dupla aí também, ferrenho. Cara, eu aplaudo aqui o Carecone, eu coloquei o Ramon na 2ª posição. O Ramon construiu um vestiário, irmão. Construiu um vestiário em 3 meses de trabalho com do que derrubou o Ramon Dias lá em Avejaneda, né? Mas tudo bem. Eu vim com a informação que tava feia a coisa lá com a diretoria, né? Porque eles deixaram claro isso. Mas o fato é que ele construiu um vestiário em 4 meses de trabalho. E muito passa isso muito nas variações táticas, no respeito que os jogadores têm por ele, né? Na confiança que ele transmite para esse elenco. E isso é muito foda no futebol. A gente viu que foi a troca de treinadores do Corinthians ao longo dos últimos 5 anos aí, e é patético, né? Vem um, volta outro, e ninguém entregava porra nenhuma, e ele não. Ele foi lá e falou assim, eu vou tirar o time do rebaixamento e vou entregar algo. Eu vou entregar um time. O Corinthians hoje tem uma perspectiva de 2025, porque o Ramon faz um puta de um trabalho, não é um pequeno trabalho, é um puta de um trabalho. Seja na formação do elenco, seja em qualquer coisa relacionada a isso. E mais, as Copas, na minha visão futebolística, as Copas pouco tem a ver com o Ramon Dias, vocês me desculpem, mas a gente pegou um Flamengo, que é o melhor time do Brasil, independentemente de quem foi campeão, ele errou muito, o senhor sabe disso, o senhor tá avalado, ele errou feio nas escalações, nas mexidas, ele foi mal demais, velho. O Flamengo, o time tava em formação, pegou vai de mal a pior, Alambrado Alvinegro, os 2 comentaristas, cara, passando pano por... Eu acho que isso passa mais pela qualidade dos jogadores que chegaram no começo de setembro. O jogo no começo de setembro, um jogo difícil em setembro contra o que tem a ver se no começo de setembro superstição, ele tinha simpatia? Não, que ele tinha um mês de trabalho. É difícil você montar uma equipe para você ir lá e pegar
um dos principais times do país. Ia tomar vareio mesmo no Rio. E outra, o Corinthians estava disputando as Copas com um time na zona de rebaixamento. E muito se falava qual ele perdeu para um treinador que estava estreando naquele dia como treinador, não é estreando no Flamengo. Em casa com 10, com um jogador a mais o jogo inteiro, e ele não soube o que fazer para fazer um gol no Flamengo, cara. O senhor tá falando que ele não tem culpa de nada? Ele tentou e teve as chances de fazer. Os jogadores perderam. O Yuri Alberto perde um gol na pequena área. 2. Contra o Racing, ele tem um primeiro jogo que cai um dilúvio em São Paulo. Não teve jogo no primeiro tempo. E o Racing sem chuva, né? O Racing no campo sequinho, tranquilo. Mas um jogo que eles gostam de jogar. Um jogo que o Racing gosta de jogar, sem jogo, bola aérea, e vamos ver o que acontece. Então, assim, o Corinthians que foi bem no começo do jogo lá na Argentina, muito bem, aliás, dominou o jogo. O Garro perdeu um gol que, se ele faz, era 2-0, matava o jogo. Então, assim, tem várias situações que mostravam a evolução do time. E ele é o responsável por isso. Construiu um vestiário. O Ramon deixa um legado para o Corinthians para 2025 que todos nós aqui estamos aplaudindo. E ele é o principal responsável. Não é o principal, porque eu coloquei ele na segunda posição. Ainda tem uma pessoa mais responsável por isso. Mas ele, de fato, é o não existe treinador para substituí-lo hoje no Brasil. Carecone, desculpa, eu perdi a anotação do seu voto. Eu botei em sexto lugar. Então, ó, eu coloquei na 7ª colocação, o Careca na 6ª, o Léo na 10ª e o Du na 2ª. Emocionado aí, como sempre. Eu acho que o Ramon vai ter que meter asterisco. Sobrar pra ele aí, ele vai. Asterísticos? Eu aceito uma 7ª, eu aceito seu 7º lugar, pra ser sincero. Vamos de 7ª, Léozinho? Claro. Eu aceito também. Senão, daqui a pouco a gente vai correr o risco dele virar segundo. Eu topo. Daqui a pouco ele ganha aí. Enfim. Rapaziada, vamos deixando o like aí, porque agora tá começando a ficar legal a discussão do otimista lamentável. Né? Agora o próximo da lista, esse vai ter palestrinha, hein? Augusto Melo, o cara que veio pra acabar com a farra, ele convidou e a gente aceitou viver essa aventura com ele. Venha viver essa aventura com o Augusto Melo. Léo Garcia, Augusto Melo tá em que lugar da sua lista? Cara, o Augusto Melo ele tem acertos e erros durante o ano. Passa por começar a temporada com o braço direito sendo o Rubão, que, assim, é um profissional lamentável o que ele fez no Corinthians. Traz esse papo que você falou aí de acabou a farra, nós vamos brigar por tudo. O importante para mim do Augusto Melo, o mais importante desse ano foi afastar a renovação e transparência do Corinthians. Para mim é o principal mérito do Augusto Melo. E depois que trazer... não é bem dele, né? E que não é bem dele. Exatamente. Tem isso. E trazer alguns caras chaves que depois que ele tira fora o Rubão, que aí começa um trabalho sério no Corinthians, ele traz Fred Luz, que não tá aqui, mas menção honrosa a ele, e Fabinho Soldado, que nós vamos debater mais adiante. E o time vira outra coisa, né? É a aventura parte 1, vamos ver essa aventura parte 1 e parte 2. Mas assim, eu não consigo colocar o Augusto Melo à frente de nenhum dos outros listados aqui pela nossa grande revelação Felipão, nosso editor monstro. Para mim é 10º lugar. Você tinha colocado em 10º o Ramon. Mas já não foi. Tem que saber jogar o jogo, Du. Entendi. Mexer nas peças aí do seu tabuleiro, dando aula. Não adianta eu votar numa posição que já tem, cara. Não Acho que eu não tô anotando o que você bota aqui, ô Leozinho. Pra mim, a minha anotação pra ele era 9º, mas vocês já fizeram isso com o meu Romero, que eu achei um absurdo, mas tudo bem. Então ele vai pra 10º. Tá aí, então, 10º colocado aí o Augusto Melo na visão do Léo e na sua, cara. Cara, acho que o Léo falou tudo. Acho que o que define, cara, o primeiro ano da gestão do Augusto Melo, ele teve mais sorte que juízo. 10º lugar para ele. 10º lugar, sucinto aí o Carecone, o famoso Poucas. E para você, Edu? Cara, ele é uma figura que é mais do mesmo do Parque São Jorge, apesar de alguns acertos, né? É mais do mesmo do que o Parque São Jorge, do que o Estatuto do Parque São Jorge permite produzir. Se a gente transformasse o Estatuto do Parque São Jorge numa máquina, ela ia ser aquela máquina cheia de defeitos que entrega aquelas mesmas merdas de sempre, que só muda a feição,
mas que a limitação cognitiva, a limitação em termos de conhecimento de gestão é sempre a mesma. Ele é 10º colocado, ele está muito mal de transparência, ele está muito mal ainda de diálogo, ele está muito mal ainda de prestação de contas. Muita coisa que ele prometeu que seria o choque de gestão, como ele falava, ainda não aconteceu. Para mim, o Corinthians conseguiu aí esse elenco que ele montou às duras penas, e não foi ele que montou, ele tá aproveitando louros de outros, mas assim, endividando o clube, né? Ele endividou mais o clube que está devendo agora 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então, assim, não vejo grandes méritos ainda na gestão do Augusto Melo. Para mim, muita coisa do que ele prometeu não foi cumprida, a maioria. Então, 10º colocado. Eu vejo como ele um fator negativo da temporada, em vez de positivo, 10º colocado. Pô, deu até uma balada agora, porque quando o Du atualizou a dívida do Corinthians, aí eu tive a mesma sensação que eu tive um pouquinho mais cedo hoje, quando eu abri o meu extrato do banco e deu aquela... Ai, caralho. Mas enfim, vamos que vamos. Cara, eu tô até com vergonha de contar a minha nota, devia estar sob efeito de algum alucinógeno aqui, mas eu dei um 6º lugar, cara, pro Augusto Melo aqui. Que é a prova, né, cara, de que você não precisa necessariamente ser brilhante, né, para você melhorar o Corinthians, né? O Corinthians era tão mal administrado, tão mal gerido, que mesmo o Augusto Melo na frente do Romero, cara. Porque, sabe por quê, cara? Porque assim, se você pegar caras que eu coloquei que estão à frente aqui do Augusto Melo, são caras que, cara, querendo ou não estariam no Corinthians se ele não fosse o presidente, cara. Inclusive o Fabinho Soldado, né, que é o maior acerto aí da gestão, com muito mais sorte do que juízo, né? Ele nem sabia que o Fabinho Soldado era capaz de fazer tudo que ele tá fazendo, mas, enfim, ele acabou acertando ali. E eu acho que, assim, pela coragem, ele não peca, né, cara? Ele é o cara que teve coragem de peitar ali uma máfia, né, dentro do Corinthians. Ele teve coragem de quebrar alguns paradigmas ali. E entre muitos erros, ele tem conseguido alguns acertos. É um cara que consegue vender bem o Corinthians, né? Ele conseguiu fechar 2 patrocínios Masters aí, cara, na camisa do Corinthians, realmente que a gente não via há muito tempo. Ele conseguiu valorizar a camisa do Corinthians, ele conseguiu reforçar o elenco, era uma promessa dele. Então, assim, cara, eu acho que o Augusto Melo, ele tem alguns méritos, e não à toa ele tem esse apoio popular. Agora, se o Augusto Melo tiver alguma das graves denúncias contra ele comprovadas ao final do inquérito policial que investiga as irregularidades no contrato da Vaidbet, que é um dos acertos aí da sua gestão, né, quando ele conseguiu fechar aquele patrocínio, que era o maior do país, ele vai ter que pagar por isso e talvez ele deixe de ser o presidente do Corinthians, né? Mas enquanto isso não acontece, eu vou deixar ele nessa 6ª posição, mas sou voto vencido aqui, ele fica na 10ª colocação aqui, segundo a bancada do Alambrado, já que vocês estavam mais lúcidos do que eu aí no momento das escolhas. O próximo é um cara que cria do Augusto Melo, trazido pelo Augusto Melo, Fabinho Soldado. Vai quem quiser aí, começa aí que eu posso começar. Vai lá. Até porque eu acho que surpreenderei vocês, né? O meu primeiro foi o Memphis, o meu segundo é o Soldado, cara. Eu acho que o Soldado foi o grande acerto do Corinthians em 2024. As informações que chegam é que esse cara é realmente um manager que estava pronto lá no Flamengo, trabalhando em outra área. Se vocês buscarem na memória, todos os jogadores apresentados falam da importância do Fabinho Soldado na negociação para vir para o Corinthians. O Emiliano, na última coletiva, rasgou elogios para ele. Ele é um cara que jamais falou bobagem, todas as vezes em que representou o Corinthians no microfone. E foi cornetado, né? Poderia responder. Porra. Cara, foi caluniado, eu diria. Ele foi caluniado, né? Todas as contratações passam por ele. Eu acho que nenhuma contratação dessa do segundo momento aí, tirando o Hector, que a gente não sabe o que falar ainda dessa fera aí, foram todos acertos. Todo mundo veio, jogou, funcionou, deu certo, ajudou. Cara, o Fabinho Soldado foi muito responsável
por essa retomada do Corinthians. O que se fala é que ele foi um dos caras que mais brigou para trazer o Ramon, dentre os outros nomes que estavam sendo colocados à época. Então, cara, assim... E por bancar também, né, caraca? E essas duas últimas entrevistas dele, tanto pro Ortega e pro Belo, como a coletiva, cara, esse cara é muito foda e não se faz futebol hoje em dia no Brasil sem um diretor de futebol forte, cara. Tá aí, cara. Carecone colocando o Fabinho Soldado na segunda, é isso? Nós já tá ocupado a nossa segunda posição, né? Não, Não, ainda não. Ah, não? Ah, tá bom, mas aqui... Bom, Não, independente disso, cara, Tá pra coloca jogo na aí. posição que você quiser e depois... não, sim, eu tô passando a minha como tá mesmo, depois a gente ajeita. Você não pode só colocar dois caras na mesma posição, você, né? Mas outro sim. Du, vai lá. Fabinho Soldado é o homem da temporada. Não à toa tá sendo assediado por várias equipes aí, né? O Bragantino tava atrás dele. Tem isso. Outras equipes estão assediando. Ele é o cara. Ele é o cara que montou o elenco, ele é o cara que foi atrás, ele é o cara que trabalhou quieto, ele é o cara que deu entrevistas boas, ele é o cara que segurou. Ele segurou o Augusto, não sofreu impeachment, cara, porque muito disso passa dentro de campo. Se o Corinthians está na zona de rebaixamento, o Augusto tinha caído. Então, assim, ele salvou a temporada do Corinthians a partir do momento que ele vem, fala pouco, fica muito claro que quem era o câncer do primeiro semestre era o senhor Rubão, que não deixava o menino aí trabalhar. E no final das contas o resultado fala por si, né, cara? Eu coloquei ele na primeira posição, não existiria Corinthians, não existiria Garro, não existiria Hugo, não existiria Memphis, não existiria a retomada do Yuri, não existiria ninguém se não fosse o trabalho do Fabinho Soldado. Soldado é o homem de 2024, primeiro lugar para ele. Pô, Duas, eu só botei ele em segundo e o Memphis, eu concordo com tudo que você falou, eu só fiz essa inversão, botei o Memphis em primeiro, porque é exatamente isso, cara. O trabalho dele foi muito silencioso no começo. Ao contrário do Memphis, que foi um estardalhaço e foi importante. É só por isso que eu tenho essa diferença aí, mas, porra, assino embaixo tudo que você falou. Leozinho. Eu também vou assinar embaixo tudo que vocês falaram. Eu acho que o Fabinho Soldado é o principal... como eu posso dizer? É o cara que fez tudo isso acontecer no Corinthians. É trazer peças importantes e que iriam jogar e ajudar o Corinthians. Mas, para mim, a posição que eu vou dar para ele, que é a sexta colocação, se dá por motivos de que o campo fala mais alto, na minha opinião. Embora, claro, para ter Memphis Depay no Corinthians, para ter Hugo Souza, para ter Depay, precisou ter Fabinho Soldado. Eu entendo isso, mas para mim, de fato, se ele faz tudo isso, que seriam coisas normais e certas, e dentro de campo não funcionasse, não ia adiantar nada, a gente ia reclamar do Fabinho Soldado. Então, para mim, eu vou deixar ele em sexto lugar. Tá aí, cara. O Fabinho Soldado, para mim, é o quarto lugar dessa lista. Muito bem lembrado pelo Du, né? Ele não pôde fazer o melhor trabalho no começo, e aí, como é difícil, é indefensável o Augusto Melo, porque ele consegue acertar mais por sorte do que juiz na contratação do Fabinho, mas talvez, sei lá, por ele ser um executivo de futebol de primeira viagem ou algo do tipo, ele dá a chave do futebol pro Rubão, né, cara? Pro cara que tem a cara do rebaixamento do Corinthians em 2007, né? Então, realmente, é difícil defender o Augusto Melo e ele atrapalha, né, o trabalho do Fabinho Soldado, né? A gente lembra de cenas patéticas na apresentação de jogadores, onde o Rubão ia lá disputar protagonismo, querer aparecer, ser papagaio de pirata de apresentação de jogador, assim, cenas assim vexatórias. E o Fabinho, entre outras coisas, mostrou a boa malandragem carioca, né? Falou, cara, deixa esse tonto aí que não sabe nada de bola, não sabe quantos lados tem a bola, que ele vai se queimar sozinho e eu vou fazer o meu trampo aqui na boassa. Ele foi mais mineiro do que carioca, né? O Fabinho Soldado nessa. E ele foi um dos caras que não abandonou o barco, né? Exatamente, exatamente. Todo ele mundo foi grato, abandonou. né, ao Augusto, porque também ele teve uma oportunidade tanto, né, de ser executivo de futebol de um clube como do tamanho do Corinthians, né? E ele sabe tudo, né, cara? Ele é responsável pelas contratações que funcionaram, ele consegue cavar um Hugo Souza lá, e para bancar o Hugo Souza naquele momento em que todo mundo falava mal do cara, inclusive a gente, como um goleiro não confiável, um goleiro de extracampo duvidável e tudo mais, duvidoso.
ele banca o jogador porque tem que conhecer muito de bola para bancar o jogador nesse momento. Ele falou, não, esse cara vai resolver a bucha porque ele é muito bom goleiro e é o que acontece. E, pô, o Carrilho também, pô, quando o cara entra em campo você fala, pô, o cara que trouxe sabe tudo, né, de bola. Então, realmente, o Fabinho Soldado faz um trabalho, assim, de excelência no Corinthians. Mas na minha lista aqui ele é o quarto colocado. E aí a gente tem mais um dilema. Eu levo ele para segundo. Para segundo? Eu vou prestigiar Carecone. Tá aí. Segundo colocado, então, hein? Fabinho Soldado, que moral. Para desespero de Léo Garcia. Para desespero de Léo Garcia, que. Segundo Léo Que é um Garcia. homem Eu sabia que você ia para. fazer isso, Du, mas tudo bem. Assim, a gente já deixou o Garro fora do top 3, tá? Mas assim, é claro que a gente pode mexer depois. Se você sabe jogar, eu também sei, papai. Exatamente. Deixei pro finalzinho ali, ó. Cara, o Garro fora do pódio dessa lista aqui realmente é lamentável, é lamentável. Cara, o último dessa lista é um personagem que vem ganhando muito protagonismo, por méritos também, e seria quase que inimaginável, né, em outros momentos da história, ou em bancadas mais conservadoras, a gente dá um papel de destaque, de liderança, de excelência para um presidente de torcida organizada, né? Por tudo que já se falou, por tudo que já se criticou torcidas organizadas nesse país, muitas vezes, enfim, com razão, outras na base do preconceito mesmo. Mas, enfim, o último a ser avaliado pela bancada do Alambrado Alvinegra é o Alê, presidente dos Gaviões da Fiel, que é o cara que está encabeçando, inclusive, um movimento histórico para a quitação da Neoquímica Arena com essa vaquinha que já nasceu histórica, né, independente do desfecho final, e que tá lutando com unhas e dentes aí, cara, para profissionalizar o Corinthians, apesar do sistema, apesar dos ratos, né? Apesar da caravana, da máfia, de todas as dificuldades, a Gaviões vem representando, né, o torcedor, de fato, ali como uma voz política muito importante no Corinthians, mais do que nunca, acredito, ou talvez em muito tempo. Então ele merece figurar nessa lista e eu quero saber de Léo Garcia qual é a posição de Alê, presida dos Gaviões, nessa lista de 10 mais importantes personagens da temporada 2024. Para mim, o Alê já é o maior presidente da Gaviões da Fiel, pelo menos que eu acompanhei nesses meus bons 25 anos de idade. Essa parte da doação da arena, da vaquinha, é algo impressionante que eu acho que só é possível num time como o Corinthians. Mas assim, cara, eu vou tratar o Alê aqui como representante da Gaviões que mas mais do que isso, como representante da torcida, no geral. E eu acho que a torcida foi impressionante em 2024, como sempre mas mais uma demonstração do que a fiel torcida é capaz de fazer. E eu só vou deixar ela abaixo de caras principais de campo, que são o Roberto, o Depay, o Garro, enfim. Mas sexto lugar pro Alê e para toda a torcida corintiana. Sexto lugar e boa sacada, né, do Léo, né, o Careca, de colocar o Alê ali como... Você tinha botado em sexto Soldado, ô Lazarento. Ô, Du, você tem que entender o jogo, velho. Tem que entender o jogo, cara. Eu vou falando de acordo com o que vai acontecendo aqui. Freestyle. Entendi. É lógico. Cara, o Alê é o meu sexto. Já era o sexto original aqui da minha lista. E a minha análise é exatamente igual à do Léo. A gente fala das torcidas organizadas do Corinthians, cara, a Gaviões é disparado o maior e é uma referência. As outras torcidas, em várias situações, elas apoiam o que os Gaviões decidem, como vão ser feitas todas as ações. E o Alê acaba sendo um representante, né, cara? E acho que a gente pode falar que desde o ano passado ele já vem fazendo um papel muito importante. Esse ano, naquele fatídico treino aberto, em que se questionava tudo do Corinthians, os Gaviões foram lá e apoiaram. Na mudança de comando técnico, os Gaviões apoiaram. Quando vira o ano e tem a parada da Copa América, tem uma reunião de novo, os Gaviões apoiaram. Aquele protesto famoso que o Augusto sobe numa cadeira. Sobe na cadeira. Então. Cara, aquilo foi muito bem feito, foi cirúrgico. Agora, no final da temporada, cara, o Corinthians na zona de rebaixamento do campeonato inteiro.
todo jogo com sold out, com ingressos esgotados na Arena Corinthians. E aí a cereja do bolo, que é a ação que a gente faz no aniversário do Corinthians, aquela vitória contra o Flamengo, que, porra, foi muito importante. Ali a festa que a torcida do Corinthians fez aquele dia no estádio mudou o clima do time. A vaquinha, né, o lançamento da vaquinha, e a ação da segunda-feira passada no Parque São Jorge, mostrando que a torcida está muito, muito envolvida e contrariando o babaca do presidente do Core lá, esqueci o nome dele, Miguel alguma coisa. Romeu Tuma Júnior. Não, o que falou o do Core, que falou que eles não administram para o desembargador, não lembro o nome dele também. Então, cara, o Ale tá na 6ª posição para mim, só ficou atrás de nomes assim muito grandes, porque o corintiano se orgulha muito da torcida, né? Do que a gente faz, desde, o Léo aqui é o mais novo, nós 3 somos um pouco mais velho, aquele negócio de nunca ir embora antes de acabar o jogo, de acreditar até o final, de não vaiar o time só criticar depois, de ser fiel, de estar sempre cheio, estádio lotado, de nunca abandonar. A gente sempre se orgulhou muito disso. E, cara, num ano que nem esse, o papel da torcida do Corinthians foi fundamental para essa retomada também, muito importante. É isso. Tá aí, cara, voto bem justificado do Careca. Eu só acrescento, Careca, mais uma ação muito importante também, que foi a movimentação pré-derby, né, cara? Com um time muito machucado ali, cara. Um time ali que vinha de uma eliminação difícil, dura, né, cara? Poderia ter desanimado um pouco ali o pré-jogo do derby contra o Palmeiras, onde os caras vinham brigando pelo título. E, cara, todo o pré-jogo ali, né? Toda a preparação pro derby realmente deu um gás incrível ali. E a gente consegue ganhar aquele jogo que é fundamental também. E aquela cabeça de porco sensacional. Enfim. Du. O Ale, ele faz uma transformação importante, que ele tira o papel de figurante da torcida, que estava sendo uma figurante, uma coadjuvante há muito tempo, que só era percebida quando protestava de forma violenta no Parque São Jorge, diante de um cenário negativo. E ele coloca com um protagonismo de gestão, né, de participar da gestão, de colocar a torcida dentro do Parque São Jorge de fato, de auxiliar no faturamento do time, de ser um protagonista no apoio ao time, de passar confiança ao time. O Ale retoma essa essência da torcida do Corinthians ser do corintiano, né, do Corinthians não ser de ninguém. Né, ele enfia até o dedo na cara do Cascone em um dia no Parque São Jorge e fala isso: o Corinthians não tem dono. O Corinthians é de todo mundo aqui e vocês não vão fazer absolutamente nada sem a gente participar e saber o que está acontecendo. Parabéns ao Ali. Aliás, vamos receber o Ali na próxima quinta-feira aí, né? Você que está consumindo aí. A gente está gravando hoje no dia 10, no dia 12, o Ali que vai no Papo Fiel, junto com o Fantasma e com outros dias. Na verdade, já passou. Foi ontem. Mas está lá, disponível no canal da Alambrada Alvinegro para você curtir a entrevista do Ali ao Papo Fiel. É isso, é que nós estamos gravando na terça, foi mal. Mas é isso, eu coloquei ele na 6ª posição aqui, porque é a única que sobrou, eu tinha colocado ele em 7º, mas ele, de fato, parabéns ao Ale pelo que ele tem feito na gestão dos Gaviões. Quer dizer, então, que o senhor não está seguindo a própria lista, é isso, Du? Pois é, Leão. Não, agora eu tive que botar na 6ª, eu tinha colocado na 7ª, mas agora só sobrou a 6ª. O que fazer? Ao que dá em Chico, dá em Francisco, malandro. Aproveitando as brechas do regulamento, eu vou dar uma virada de casaca aqui também. Vou trocar o Ale com o Augusto Melo, que era o meu 6º aqui. Realmente inadmissível meu voto original aqui. Então eu deixo o Ale na 6ª colocação também aqui. E deixo o Augusto Melo lá para 10ª. Porque realmente o papel do torcedor, né, como um todo... O papel do torcedor como um todo, ele é fundamental, né? Inclusive que cagou, né? O Cartão que fez cagada. Que falou com o bumbum, que voltou com o bumbum. Normalmente o cara se exalta na terceira pessoa, o Cartão tá se criticando. Não, realmente inadmissível o meu comportamento. Comportamento realmente... Enfim, fiquei até com vergonha. Cara, é porque realmente o papel fiscalizador, né, como costuma dizer, inclusive, o Ale, né, nessa palavra, nesse adjetivo, ele é fundamental, né, inclusive para conter, né,
o Augusto Melo em suas muitas precipitações, em suas muitas bobagens, suas emocionadas, aí usando um termo técnico, no seu primeiro ano de gestão, né? Então, o papel da Gaviões como um órgão regulador nunca foi tão importante, tão ativo, tão fundamental e tão assertivo, né? Na ideia, né? Na palavra, na representação, na inteligência. E essa campanha da Vaquinha realmente é sensacional, né? A apresentação da Vaquinha ali, você vê que eu acredito que a maioria daqueles caras ali talvez não tenham conseguido nem fazer um financiamento na Caixa para a sua casa própria, né? Muitos ali devem pagar aluguel todo mês, mas os caras conseguiram desenrolar uma questão burocrática difícil, cara, complexa junto à Caixa, para não ter que passar pelo Corinthians, porque o Corinthians não é uma instituição confiável para se mexer com dinheiro, e eles conseguiram isso. Então isso é muito louvável. A questão dos protestos com os sinalizadores em todos os lugares onde o Corinthians é extorquido, onde a torcida visitante é extorquida do Corinthians em todos os estádios do Brasil, e quando sair um teto de valor de ingresso para a torcida visitante, isso será mérito da Gaviões, da Fiel, da torcida do Corinthians também. Então é uma torcida que mais do que nunca está fazendo história, e a partir do desenrolar dessa questão da arena, eu tenho certeza que o peso político da torcida do Corinthians na figura do Ale e dos Gaviões, ele vai ser outro, cara, na história do Corinthians, no sentido de profissionalizar o clube. E se esses caras, como esse presidente do Core, não entendeu por bem que o torcedor do Corinthians é o dono do Corinthians, ele vai entender na marra, vai entender por mal, não só na questão da imposição física, mas na questão da imposição de pressão, da força do clamor popular do fiel torcedor. Rapaziada, com essa a gente termina a nossa lista, então vamos... você já vê aqui ao lado, mas vamos cantar aí do 1 ao 10, do 10 ao 1, os 10 personagens mais importantes da temporada 2024 do Corinthians. O 10º colocado é o Augusto Melo, entre erros e acertos. O 9º colocado é Ángel Romero, o Romerito da Fiel. André Ramalho é o 8º. O 7º colocado é o Ramon Dias e o Emiliano Dias. O 6º colocado é o Ale, dos Gaviões da Fiel, representante aí da torcida corintiana. O 5º colocado é Hugo Souza, grata surpresa, o arqueiro do Corinthians. O 4º colocado é o Rodrigo Garro, fora do pódio, hein, lamentavelmente. E no pódio, os 3 primeiros colocados vêm. 3º lugar para Yuri Alberto. 2º colocado é o Fabinho Soldado. E o primeiro da lista, o grande campeão, é ele, simplesmente Memphis Depay. Memphis em nome Depay, o holandês que veio para mudar o Corinthians, para fazer lembrar o Corinthians do quão ele é grande. Então, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Rodrigo Garro, inegociável trocar esse 3º lugar com o Yuri Alberto? Eu trocava fácil. Pra mim é inegociável. Fácil. Vocês acham mesmo? Eu troco. Eu troco. O Garro tem que ser top 3. Então, do otimista é voto vencido. Rodrigo Garro, no apagar das luzes, assume a 3ª colocação. O cara foi artilheiro do Brasileirão, coisa que só um jogador conseguiu no século, que foi o Jô. O cara foi artilheiro do Brasil e vocês vão tirar ele do pódio, é isso? É isso. É isso. Meu Deus do céu. Olha, eu achava que o Augusto Melo era bom de eliminar, mas o Léo Malandro... Caramba, você viu? É a desembargadora lá, esqueci o nome dela. E o pior é que ele eu achei pessoal o Cartoon. Ele apelou pro coração, né? Não, ele foi pessoal com o Du. Porque o Du, pra desmoralizar o Du? Agora há pouco o Du falou, não, jamais. Eu tô deixando aqui no finalzinho pra mexer os negócios, não sei o quê. E aí sacou esse coringa, esse zap. Deixa ele. O zap, trucou, subiu na mesa, fez a sacola na cara do otimista. Aliás, na hora do programa vai estar acontecendo coisas que o Léo vai ver só lá no... Aliás, fique de olho nas redes sociais aí do Alambrado Alvinegro na sexta-feira, porque o bicho promete pegar. Eu queria me autoelogiar, porque eu fui muito legal de aceitar essa troca do Rodrigo Garro, porque eu ia cravar 6 posições e agora cravei só 5 no ranking.
Tá aí, cara, Rodrigo Garra, então mudança de última hora, assume a terceira colocação com muito merecimento, para desespero de Eduardo Peluso, e deixa o Yuri Alberto numa quarta colocação, que você judiou da bola esse ano, Yuri Alberto, vamos combinar, tá bom demais um quarto lugar para você, e assim a gente encerra mais um Alhambra 10, o top 10 do Alambrado Alvinegro. Semana que vem tem mais ou não tem mais? Como é que é? Nós não sei, daí tem que ver com os homens do quinto andar. É um grande mistério, o quinto andar vai deliberar em breve, mas curta aí o Alhambra 10, então, dessa sexta-feira, deixando o seu like e se inscrevendo no canal do Alambrado Alvinegro, deixando a sua lista com esses nomes que a gente colocou na nossa aqui, ou colocando outros caras que poderiam estar e que não estão. Discorde, concorde, opine e torne a resenha do Alambrado ainda mais democrático. De hoje fica por aqui, tamo junto e vai Corinthians! Vai Corinthians!